Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Examinar e Refletir. Para nós é sempre uma alegria, uma satisfação ter aqui conosco nessa nossa sala de aula virtual, quando nós estamos passando por exame e reflexão, o momento atual da Igreja Evangélica Brasileira, mas também trazendo conteúdos, fundamentos da defesa da essência do Evangelho de Cristo Jesus. E é uma coisa que nós vamos fazer hoje aqui, inclusive eu falei em vídeo anterior, atendendo aí a um pedido, a uma sugestão de uma aluna, uma seguidora do nosso canal. Nós vamos iniciar algumas reflexões sobre fundamentos que nós podemos extrair relacionados àquilo que nós temos propagado aqui no canal, através das parábolas de Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificada de novos exames e reflexões, todas as terças, quintas e sábados. Para nós é uma alegria saber que você vai fazer parte aqui da nossa sala de aula virtual, do nosso projeto Examinar e Refletir do nosso canal. Seja sempre bem-vindo, fique conosco. Vamos refletir um pouco agora de uma maneira, um enredo didático-pedagógico que nos trazem 3 parábolas de Jesus Cristo. Vamos fazer uma coisa resumida, porque são parábolas bastante conhecidas. Vamos trazer a essência para você. Fique conosco, não saia daí, assista esse vídeo até o final. Muito obrigado pela sua confiança mais uma vez. Olá, eu sou o professor Misael Silva, é um prazer ter você conosco para mais esse exame e reflexão, nossa reflexão de número 47, Buscando Fundamentos em Parábolas de Cristo, parte 1, significa que a gente pode retomar essa temática aí mais à frente, né? Bem, a nossa ideia na reflexão de hoje é trazer a revelação do projeto de Deus para a humanidade por 3 parábolas de Cristo Jesus. Na verdade, essas 3 parábolas compõem o que nós estamos chamando aqui um enredo didático-pedagógico. Quais são essas 3 parábolas? A primeira parábola do filho pródigo, registrada lá em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, a parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, e a parábola dos 10 talentos, Mateus 25, de 14 a 30. Nós vamos ver como que há um encadeamento dentro do projeto de Deus para a humanidade, no enredo didático-pedagógico que se pode construir através dessas 3 parábolas. Vamos analisar cada uma delas. Fique aí, vamos seguir com nossa reflexão. Bem, a pergunta é: o que nos revela a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32? A parábola do filho pródigo muitas vezes é usada na igreja para falar às pessoas que se desviaram do caminho do Senhor. É possível aplicarmos essa leitura nessa parábola? Sim, nós não estamos aqui querendo contestar, muitas vezes diferentes formas que a Bíblia nos permite de trazer a leitura e a interpretação. Mas o que eu quero destacar como interpretação dessa parábola não é um propósito, um projeto apenas para alguém que foi crente e se desviou do caminho do Senhor. A parábola do filho pródigo, aquilo que eu quero compartilhar com você, é uma leitura da história do ser humano, da sua relação do ser humano com Deus. A história do filho pródigo, ela nos traz o resgate, a reconciliação e a restauração da vida do homem de volta à comunhão com a dimensão espiritual. Então, a parábola do filho pródigo nos refere-se ao plano divino de Deus de restauração deste homem,
que sai da presença do Pai, que perde temporariamente, é destituído da glória do Pai, como a Bíblia também nos fala de certa forma, e ele recebe de volta, é dado a ele o poder de novo de ser chamado filho do Pai, e a sua vida é restaurada. Então a parábola do filho pródigo nos fala do resgate, da reconciliação e da restauração da vida do homem, sendo levado de volta à comunhão com a dimensão espiritual por Cristo Jesus. Vamos ver agora a próxima parábola. Acompanhe o enredo, acompanhe a sequência de cada processo do projeto de Deus para o ser humano. Começando pelo resgate aqui do filho pródigo, vamos ver agora na próxima parábola. Bem, vamos lá. Na construção do nosso enredo didático-pedagógico sobre o projeto de Deus para a humanidade, vem agora a pergunta: o que nos revela a parábola das 10 virgens, de Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13? Bem, a gente pode extrair dessa parábola, e aí eu respeito qualquer outra interpretação que possa vir a ser dada, mas é essa que eu gostaria de compartilhar com você, né? Ela nos revela a restauração da vida do homem, de volta à comunhão com a dimensão espiritual. Ela se consolida pela presença do Espírito Santo em nós. O espírito do homem necessita submeter-se à ação do Espírito Santo. Todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, é trino, corpo, alma e espírito. Mas o que a parábola das 10 virgens vem nos revelar como projeto de Deus para a humanidade, não apenas para a igreja, como a gente já falou, que Deus tem um projeto para o homem e não simplesmente para a igreja. O que ela nos revela, né, é que não basta ter uma porção do Espírito Divino em nossa essência de vida. É preciso uma complementariedade da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso você tem as 10 virgens, todas elas possuem lamparinas, mas apenas 5 delas trazem reserva de azeite para as suas lamparinas. Ou seja, existe uma essência divina do Espírito de Deus em cada um de nós. Mas para que nós possamos estarmos vivendo a restauração, a recolocação do nosso ser de novo no mundo espiritual com Deus, com Cristo, é preciso que nós submetamos o nosso espírito à ação do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu irei e enviarei outro Consolador. Ele se referia ao Espírito Santo. Ele disse: ele vos ensinará todas as coisas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, muitas vezes a gente pensa: mas eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa ética, sou uma pessoa correta, sou uma pessoa de um bom padrão moral. Sim, você tem o Espírito de Deus em você, a essência divina está em você. Tiago vai dizer que todo bem, toda boa dádiva procede do alto. Mas quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ele está falando de agregar ao nosso espírito a presença do Espírito Santo. Nós precisamos, na construção, nessa retomada do lugar celestial, como Paulo diz na carta aos Efésios, em Cristo Jesus, essa marca, essa aliança, essa comunhão, essa restauração, ela é necessária ser consolidada pela presença, pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, é isso, entre outras coisas que poderíamos falar, que nos revela a parábola das 10 virgens. Mas vamos seguir no nosso enredo didático-pedagógico. Vamos ver agora a complementariedade do projeto divino. Vamos lá. No primeiro caso, o resgate, a restauração, a recolocação do homem no mundo espiritual. Na segunda parábola, essa recolocação, ela requer a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a comunhão do nosso espírito com o Espírito Santo. E qual é a completude, qual a complementariedade desse enredo? Nós vamos ver agora na próxima parábola, na parábola dos 10 talentos. Continue aí, fique aí, vamos ver agora. Bem, então,
vamos completar agora esse enredo didático-pedagógico do projeto de Deus para o homem, né? É baseado esse fundamento nas parábolas de Jesus Cristo. Primeira parábola, a parábola do filho pródigo, a do resgate, da restauração, da recolocação do homem no mundo espiritual. Segunda parábola, a parábola das 10 virgens, a parábola que nos mostra a necessidade de que o nosso espírito seja submetido, né, à ação do Espírito Santo, que a nossa recolocação no mundo espiritual passa pela ação, pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E o que a parábola dos 10 talentos vem como complementariedade a esse plano divino para o homem? Bem, nós muitas vezes restringimos a ação do Espírito Santo em nossa vida como algo muito calcado no nosso emocional, no nosso alívio, na nossa satisfação, de trazer tranquilidade, serenidade, algo muitas vezes ligado mais ao nosso emocional, como eu falei inicialmente. Mas não, a ação do Espírito Santo de Deus é uma ação formadora. A ação do Espírito Santo de Deus, ela não pode se restringir ao momento de emoção na igreja, de um arrepio, de uma sensação diferenciada, que está muito mais ligado à nossa alma, aos nossos sentimentos, do que ao nosso espírito. Quando Jesus fala da parábola dos 10 talentos, aí vem a complementariedade, vem o ensinamento dentro do propósito de Deus, do porquê da presença do Espírito Santo de Deus. Há uma finalidade, há um propósito, né? Então, o que nos revela a parábola dos 10 talentos? Mais uma vez, volto a repetir, respeitamos outras interpretações que possam vir a ser dadas a essa parábola. Mas o que nós queremos compartilhar, né, é na conexão dessas três parábolas, uma revelação da parte de Jesus do propósito divino, da construção do propósito divino do ser humano, começando lá no seu resgate, mas se consolidando aqui na parábola dos 10 talentos, né? O que ela nos revela? Que a comunhão entre o nosso espírito e o Espírito Santo precisa gerar desenvolvimento espiritual, aperfeiçoamento do Espírito que está em nós. Ao que foi dado o talento, aqueles a quem foi dado o talento, eles precisaram granjear outros talentos. O talento era a riqueza do seu Senhor, aquilo que foi compartilhado pelo seu Senhor com os seus servos. E o que Deus compartilhou conosco de sua maior riqueza? A sua essência, o seu Espírito em nós. E quando o Espírito Santo vem estabelecer comunhão com o nosso Espírito, não é simplesmente para nos causar frisson, para nos causar emoção, para nos fazer chorar, para nos trazer alívio na alma. Não! O fruto do Espírito Santo precisa estar em desenvolvimento em nós. O Espírito Santo precisa levar-nos ao alvo da semelhança de Cristo Jesus, a estatura de varão perfeito. E essa obra do Espírito Santo se dá a partir do nosso espírito. É preciso que aquele que recebeu o talento, recebeu o Espírito, possa granjear outros talentos, possa desenvolver o seu espírito, desenvolver com propósito, com um objetivo, com meta, que é alcançar a estatura de varão perfeito, a semelhança de Cristo Jesus. O fruto do Espírito Santo sendo operado no nosso espírito, em nosso ser, ele é formador do caráter de Cristo Jesus em nós. E isso precisa estar em constante processo em nossas vidas. Paulo falou em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E quem começou a boa obra em nós? O Espírito Santo de Deus. E ele há de aperfeiçoar. É preciso esse aperfeiçoamento. Quando o Senhor cobrar o talento, ele quer que você tenha granjeado mais talento. Quando você for se apresentar espiritualmente diante de Deus, é preciso que o seu espírito ele esteja em desenvolvimento pela ação do Espírito Santo de Deus. E isso é muito sério. E a última coisa que eu gostaria de colocar
para vocês a respeito daquilo que nos traz, que nos revela a parábola dos 10 talentos, é que sem desenvolvimento espiritual, sem aperfeiçoamento, não há lugar no reino dos céus. Não há lugar no reino dos céus para aquele que não granjeou mais talentos. Ou seja, não há lugar no reino dos céus para aquele que não teve o seu espírito desenvolvido pela ação do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa nos dar discernimento disso, porque é obra de Cristo para nossas vidas, é propósito de Deus para nossas vidas, que nós estejamos em aperfeiçoamento espiritual até o dia de Cristo Jesus, buscando a semelhança de Cristo Jesus nas nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe nossas famílias, continue conosco no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, divulgue, vamos continuar na defesa da essência do Evangelho e na resistência ao espírito do anticristo. Deus abençoe as nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez.